Então, eu trouxe alguns slides. Vou fazer um mistériozinho sobre qual é o tema da administração e vocês vão entender depois. Amém? Cadê o... Pode trazer os slides. Eita, apareceu o tema ó, em cima, que pena, mas tá bom, a falha é minha, tá certo? Existe uma frase do Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, que é muito interessante, um livro de estratégia de guerra, e ele traz a seguinte frase: aquele que não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances de vitória ou derrota serão iguais. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalhas, sem perder. Vamos lá em 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Esse versículo, ele confirma essa frase que eu trouxe do Sun Tzu. Ele diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É possível que mesmo Satanás, tendo sido destituído da sua autoridade, ele venha a ganhar vantagem sobre nós? Desde que nós ignoremos a forma como ele trabalha. É isso que esse versículo está dizendo. Amém? Então é por isso que nós vamos estudar hoje sobre os 7 inimigos do exercício eficaz da nossa autoridade. Amém? Olha uma passagem interessante do livro Irmão Reagan. Essa ministração é inspirada nesse livro aqui, Autoridade do Crente. E eu trouxe um pedaçozinho desse livro para vocês verem o que ele diz. Por que é tão importante o que a gente vai falar hoje? O Irmão Reagan dizendo assim, olha, nesse livro: o diabo fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que o cristão venha a tomar conhecimento da autoridade que tem sobre ele, sobre o diabo. Ele abrirá luta contra você sobre essa questão mais do que em qualquer outra. Então, depois de você ter tomado conhecimento desta autoridade, ele se oporá a você e tentará roubá-la de você. Prossiga. Haverá provações. Ele falando do exercício dessa autoridade. Haverá provações e alguns fracassaram. Diga comigo, mas comigo não. Eu vim essa tarde. O diabo quer que você a deixe escapar, deixe essa autoridade, né? O diabo quer que você a deixe escapar de suas mãos e diga que essa autoridade não é eficaz para você. E ele prossegue: se a palavra de Deus não tem efeito, é porque nós não a operamos eficazmente. Podemos falhar, mas a palavra de Deus nunca falhará. É por isso que nós vamos estudar essa tarde sobre os 7 inimigos, não é, do exercício eficaz da nossa autoridade. Eita, Eduardo, você vai nomear aqui 7 demônios que ficam lutando contra nós nessa área? Não, esse culto não é um culto da exaltação dos demônios, não. Amém? É que a mesma Bíblia que nos ensina que temos autoridade, ela nos instrui sobre os adversários que vamos enfrentar no exercício dessa autoridade e também nos ensina sobre como vencer esses inimigos. Amém? Eu vou dar um panorama bíblico inicial, só para colocar um fundamento. O pastor Edgley foi até mais fundo do que eu vou, né, a respeito disso, mas aí depois a gente vai vendo, a partir de passagens que estão na palavra de Deus, sobre quais são esses inimigos. Amém? Vamos lá em Gênesis 27, Gênesis 1, 27. Falando da criação do mundo, da criação do homem, perdão. Eu falei criação, não falei formação. A criação do homem. E diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é ser criado à imagem de Deus? Se você olhar lá nas respostas doutrinárias no Sadar Luminai, você vai ver que tem a resposta da coordenação doutrinária que ela diz: ser semelhante a Deus é ser tão semelhante quanto se pode ser de Deus. Significa que somos espírito, porque João 4,4 diz que Deus é espírito e nós somos espírito, mas isso é apenas uma parte do que esse versículo está dizendo. Né? Eles fomos criados à imagem de Deus. Né? Então está dizendo que Deus tem autoridade. Então está dizendo que fomos criados com autoridade. Amém?
está dizendo que criou homem e mulher. Os homens têm mais autoridade do que as mulheres, espiritualmente falando? Não. Então esse versículo também revela isso. Então, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, prossiga. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e... Diga comigo, sujeitai-a. E faça o que depois? Sujeitai-a, dominai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, nós começamos a olhar, olhando esse versículo aqui, fica parecendo que a autoridade que recebemos, ela está reduzida à esfera natural, que seria uma autoridade para nós dominarmos sobre os animais, não é assim? Olhando para isso aqui, é essa conclusão que a gente poderia chegar. Mas vamos lá em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Aqui já é o Senhor Jesus falando, ele dizendo, olha, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, como o pastor Edilei falou hoje de manhã. É para você pisar serpente e escorpião? Não, aqui não é isso, né? Porque você não era crente e você pisava serpente e escorpião e matava, né? Não é isso que está falando aqui. Ele diz, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, essa autoridade é uma autoridade o quê? Espiritual, que nos foi dada para que nós exercitássemos essa autoridade contra o quê? Contra as hostes espirituais do mal. Amém? Então, que criatura do universo pode recusar-se a obedecer a Deus? Nenhuma. Não é? Se fomos criados à imagem de Deus com autoridade, alguma criatura pode se recusar a nos obedecer? Estou falando desse contexto inicial aqui. Absolutamente não. A gente está falando no contexto da criação perfeita, amém? A gente vai ver aqui o que aconteceu. Não é que Deus criou tudo perfeito, mas aconteceram algumas coisas aqui. Amém? Então, o que é autoridade? A gente viu aqui que Jesus nos deu autoridade. O que é autoridade? O irmão Reagan traz nesse livro também um exemplo muito interessante de um policial de trânsito. Ele diz o seguinte, que o policial de trânsito, ele ergue o braço e os carros param. Se os motoristas decidirem não obedecer, ele não tem a força física contra os carros. Eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pelo governo a quem servem. Então, observa aqui que na criação aconteceu isso. Deus conferiu autoridade aos homens, à raça humana, não é? E eles iam dominar, ali naquele contexto, falando ali daqueles animais. O homem tem força física para dominar o elefante, por exemplo, mas ele recebeu autoridade para toda a criação. Ele tem força física em si mesmo para ir contra a criação? Não, tem animais que são muito mais fortes. Mas a autoridade dele estava fundamentada em quê? No poder que estava por trás, que estava conferindo autoridade a ele. Amém? E ele diz, as pessoas reconhecem essa autoridade, falando a respeito do exemplo que eu dei, do policial de trânsito, as pessoas reconhecem essa autoridade e os carros param. Então, tudo no universo foi criado para reconhecer a autoridade do homem, conferida por Deus, e essa autoridade é o quê? Poder delegado, é o poder de se fazer obedecer. Toda a criação, tudo que foi criado para obedecer ao homem. É isso que essa passagem está dizendo. Amém? Então, lá em Efésios 6,12, também fala um pouco sobre essa autoridade. Veja, nós vimos aqui que essa autoridade não é natural, ou seja, não é meramente natural para sujeitar a criação, os animais. Vimos que essa autoridade ela é espiritual, estabelecida para nós exercermos essa autoridade contra as hostes espirituais do mal. Mas vamos colocar alguns pontos aqui. Essa autoridade foi nos dada para nós dominarmos sobre pessoas? Não. A todo ser humano foi dado livre-arbítrio. Então, nós não recebemos autoridade para exercer sobre a vontade das outras pessoas. Isso daí é manipulação, isso é feitiçaria. Então, nós não exercemos a nossa autoridade
não é para acabar com o casamento de outra pessoa. Pai, eu vou exercer autoridade aqui para poder acabar com o casamento de fulano, para poder fulano ficar comigo. Vai funcionar? Pode parecer um absurdo esse exemplo, mas você sabia que tem gente fazendo isso? A gente dá graças a Deus porque a gente tem recebido desse púlpito aqui, a gente tem recebido do Rema também, essas verdades para nós que parecem óbvias, mas é bom a gente colocar uns pontos porque temos novos convertidos aqui. Amém? Então, essa autoridade também não é para nós exercermos sobre pessoas, para dominarmos e ficarmos sobre pessoas. Amém? Lá em Efésios 6,12 diz o seguinte, confirmando isso que eu estou dizendo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, pode até, num momento, parecer uma pessoa se opondo a você, né? Uma pessoa sendo realmente um instrumento de Satanás para trazer aflição para a tua vida, perseguição, mas é que não é ela em si, é o que está operando nela. É isso que esse versículo está dizendo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então essa nossa autoridade não é para exercer sobre pessoas, nem sobre vontade de pessoas. Claro que podemos exercer autoridade ajudando um bebê espiritual, alguém que nasceu de novo agora e ainda está, né, crescendo nisso. Então essa pessoa solicitando a nossa ajuda, nós podemos exercer autoridade e vai funcionar. Amém? Mas nós não podemos exercer autoridade por outra pessoa, exercer autoridade pela outra pessoa. A outra pessoa decidir que vai ficar na dependência de outra, não. Eu recebi autoridade, eu exerço autoridade. Minha esposa recebeu autoridade, somos um. Mas eu recebi autoridade, eu preciso exercer essa autoridade. Minha esposa recebeu autoridade, ela precisa exercer autoridade. Somos casados, mas essa autoridade foi dada a cada um. Se você não exercer a autoridade que você tem, ninguém vai fazer por você. Amém? Essa é a conclusão aqui. Vamos lá em Lucas 4, versículo 5. Vimos aqui Deus criando o homem, não é? A sua imagem, alguém com autoridade, delegou o poder a esse homem, concedeu a ele a autoridade para dominar. Mas o que foi que aconteceu? Que basta você olhar para a vida das pessoas hoje, que você vai tirar uma conclusão, rapaz, ou a Bíblia é mentira, ou aconteceu alguma coisa. Porque a coisa está pelo avesso. A gente está vendo as pessoas sujeitas a Satanás hoje. Mas por quê? Jesus, ele vem nos revelar o que foi que aconteceu. Aqui na tentação do deserto diz assim, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Então, o diabo, ele é o pai da mentira, mas quando ele aqui disse que alguém deu autoridade a ele, ele não estava mentindo, ou o que ele estava falando não seria uma tentação para Jesus. Porque ele estava oferecendo aqui a Jesus um caminho mais curto, para retomar aquilo que Deus tinha concedido à raça humana. Ele estava oferecendo um atalho, ou isso não seria uma tentação. Então, o que foi que aconteceu? Quando Adão e Eva caíram no Éden, eles entregaram essa autoridade a Satanás. E Satanás passou a ser o Deus desse mundo. Mas o homem é que foi constituído para ser o Deus desse mundo. Amém? Vamos lá no 6. Foi só isso, no 4, isso mesmo. Amém? Então, nós vimos, aqui, nesse versículo, está a revelação de que, quando o homem caiu, ele concedeu essa autoridade ao diabo. Diga comigo, mas graças a Deus, que não acabou por aí. Jesus veio, diga comigo, glória a Deus. Jesus veio, né? Jesus, ele foi sacrificado naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos o quê? Aquilo que os homens viram. O que foi que os homens viram? Jesus morrendo, sendo sacrificado na cruz, e Jesus ressuscitando no terceiro dia. Mas é nas epístolas, nas cartas à igreja, que nós vamos ter revelado aquilo que Deus estava fazendo nos bastidores daquela obra que Jesus estava fazendo. O que era que estava acontecendo quando Jesus morreu naquela cruz? E o que aconteceu quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Isso aí a gente vai ter revelado nas cartas.
Amém? Vamos lá em Efésios 1, no verso 15. Paulo começa a dizer aqui, a gente lê esses versículos de manhã com o pastor Dilei também. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, o que é fé? Fé é um posicionamento baseado na convicção. Ele estava dizendo, olha, vocês têm o conhecimento. E vocês têm se posicionado nesse conhecimento. Né? Tenho ouvido também a respeito do amor para com todos os santos. O que é o amor? O amor é o fruto do Espírito. Então ele está dizendo, ó, vocês estão posicionados em fé e vocês estão frutificando, vocês estão dando essa resposta de ser amor aqui na terra, e por isso vocês vão entender por que semana passada a gente estudou sobre o fruto do Espírito. Né? E o amor para com todos os santos, prossiga. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, prossiga, porque o Deus nosso... Para que o Deus nosso Senhor, eu estou chegando tão perto, né, está sentindo, né? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do nosso coração. Ele está dizendo, olha, você tem recebido o conhecimento para se posicionar? Sim. Você tem andado em amor, que é o oposto a andar na carne? Sim. Mas você agora precisa de iluminação a respeito de um assunto. E ele vai começar a orar para que a igreja seja iluminada a respeito disso. Ou seja, esse conhecimento que a gente está conversando aqui, não é o que você vai assim, eu assisti o culto, tá certo, tá bom, beleza. E não, existe a necessidade de você receber isso por revelação, porque você precisa ver aquilo que Deus estava fazendo, que os homens não viram. E ele prossegue, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Diga comigo, está falando comigo? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, ele começa a dizer agora o que foi que Deus estava fazendo quando levantou Jesus dentre os mortos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O que é sentar à direita de Deus? Estar à direita de uma autoridade é uma posição de autoridade, é uma posição de poder. Fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Aí antes de eu ir para o 22, né? Eu quero dizer, se a gente tivesse lido só até esse versículo, glória a Deus, Deus deu uma posição de autoridade a Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos. Ressuscitou e colocou Cristo numa posição de autoridade. Aleluia, glória a Deus. Mas e a igreja? O que é que você tem a ver com isso aí? Ele vai continuar dizendo. E pôs todas as coisas debaixo dos... Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Está dizendo que colocou todas as coisas debaixo dos pés, os pés ficam na cabeça no corpo. Prossiga. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Cristo nas regiões celestiais, nessa posição de autoridade. Então a gente pegou carona nessa ressurreição de Cristo, desde o momento em que a gente creu na obra que Ele fez. Amém? Então essa autoridade nos foi delegada. Amém? E lá em Colossenses ele fala também um pouquinho sobre isso, em Colossenses 2,15. Falando a respeito daquilo que Deus estava fazendo por trás dos bastidores daquilo que os homens viram. Ele diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uma vitória acachapante e pública diante do inferno, da terra e do céu. Todo mundo sabe, todos os demônios sabem do que aconteceu quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E eles também sabem quem você é quando você nasceu de novo. Amém? Então, conclusões que a gente pode tirar desse texto daqui de Efésios. Primeiro, o diabo não é mais o nosso Senhor. Nós éramos escravos do diabo porque éramos escravos do pecado. Agora nós podemos nos voltar contra ele, porque ele não é mais nosso Senhor. Se você tem um dono, você não pode ir contra o teu dono.
Mas agora, se o teu Senhor é Cristo e Ele te colocou numa posição de autoridade, você pode se voltar contra Satanás. Amém? Segunda conclusão, a fonte da nossa autoridade se encontra na vitória de Cristo sobre o diabo na cruz, mediante a sua ressurreição. Amém? E aí a gente vai começar a entender o que é que está escrito lá em 1 João 4,4. Coloca lá. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está do mundo. Não é? O que quer dizer isso? Não é? O irmão Hegel, ele diz isso, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, por que maior é o que está em você do que o que está no mundo? É porque o poder que sustenta a nossa autoridade é maior do que o poder que sustenta os nossos inimigos. Porque o poder que sustenta a nossa autoridade é maior do que o daquele que sustenta a autoridade dos nossos inimigos. O diabo foi destituído de toda a autoridade que lhe foi conferida por Adão. O único poder que ele tem hoje é de enganar os crentes, enganar a humanidade. Mas, na verdade, ele teve uma vitória acachapante e humilhante e ficou sem autoridade nenhuma. A autoridade foi conferida à igreja. Então, nós podemos, né, nos voltar e exercer a nossa autoridade com certeza de que o resultado vai acontecer. Por quê? Porque ele foi destituído da autoridade dele. Amém? Agora, essa verdade que está aqui em Efésios também tem outra consequência, tem outra conclusão que podemos chegar a partir desse texto aqui, que essa verdade daqui, ela é uma verdade legal. O que é uma verdade legal? É algo que Deus fez e está pronto, está disponível para todo aquele que crê. Mas essa verdade demanda em nós o posicionamento. Se nós não nos posicionarmos, nada vai acontecer. Ah, irmão, mas eu estou sabendo o que foi o que aconteceu. Então o diabo agora vai me deixar em paz, eu não vou enfrentar mais oposição nenhuma, não. Você agora, isso quer dizer que agora você, sabendo do que ele fez, você vai começar a se opor. Por que o irmão Reagan diz que o diabo vai resistir mais do que qualquer coisa? É porque ele está perdendo terreno, meu irmão. Ele está dominando livremente. Mas a partir do momento em que você começar a mostrar e exercer a sua autoridade sobre ele, ele vai querer resistir. Amém? Então, esse texto, ele demanda de nós um posicionamento. Não é algo somente que você... estou aprendendo aqui, Eduardo, de tarde, estou sabendo. Estou sabendo já o que é que Cristo fez, estou sabendo. Isso vai resolver? Não, não vai resolver, não. Você agora vai precisar se posicionar. Amém? Vamos lá em João 1:11. Né? Essa posição de autoridade, ela foi disponibilizada a toda a humanidade. Mas por que nem todos estão exercendo essa autoridade? Esse texto aqui vem falando, olha, veio para o que era seu, falando de Jesus a respeito dos judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Prossiga. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos... Olha, essa palavra poder aí é exousia. Nesse texto foi traduzido como poder. Mas essa palavra é aquela que nós vemos, que a gente vem falando sempre sobre autoridade. Então podemos ler assim, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa autoridade foi resgatada, Jesus resgatou essa autoridade para a humanidade, não é? Mas agora o que precisa acontecer para exercer eficazmente essa autoridade? Eu preciso nascer de novo, porque essa autoridade é para os filhos. É o que o texto está dizendo, a todos quantos o receberam. Receberam o quê? Jesus. Deus está falando comigo? Então, quando você nasce de novo, como direito de nascimento, você já nasce com autoridade. Não é o que você vai, não, eu vou amadurecer e então um dia eu vou chegar e vou exercer autoridade. Não, você, quando nasce de novo, você já nasce com essa autoridade. É o que o texto está dizendo. Amém? Alguém pode querer exercer autoridade sem ser filho, vai funcionar? Vamos ver lá em Atos 19:13.
O relógio está devagar, glória a Deus. Atos 19:13 a gente vai ver aqui, né? E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só, ó, esse Jesus aqui é o que Paulo prega. Eu não sei como é que eu me encaixo desse negócio, não. Só sei que eu estou fazendo isso, eu estou de boa vontade aqui, vou repreender esses demônios aqui. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha o que ele está dizendo aqui, confirmando aquilo que a gente viu em João 1. A partir do momento que você nasceu de novo, o diabo, ele te conhece. Ele sabe que você é filho como Jesus é filho. Então, aqui, significa o que aqui? Que você não precisa ficar correndo do diabo, não. Crente não corre do diabo, não. Foi o que o pastor de igreja disse hoje de manhã. É você passando numa calçada e ele indo na outra. Ele disse: meu Deus, lá vem o filho. Me atormentar antes do tempo, como ele disse com Jesus. É igualzinho com você, meu irmão. Né? Então, alguém pode exercer autoridade sem ser filho? Pode, mas não vai funcionar. Eles tiveram aqui, foram humilhados, vocês conhecem essa passagem. Amém? E não apenas ele nos deu essa autoridade, ele restaurou essa autoridade e nós começamos a passar, recebemos essa autoridade mediante o novo nascimento, mas ele também nos ensinou como exercemos essa autoridade. Marcos, capítulo 16, verso 15. Como é que exercemos a nossa autoridade? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga comigo que está falando comigo. Como é que a gente vai exercer essa autoridade? Em meu nome expelirão demônios. Diga comigo, é no nome de Jesus. Então é utilizando o nome de Jesus que nós vamos exercer a nossa autoridade. E quem foi que disse que vai funcionar? Diga, o próprio Jesus. Amém? Então agora a gente vai passar aqui por alguns... Eu queria colocar esse fundamentozinho. Amém? E agora a gente vai começar a ver umas passagenzinhas aqui. Marcos 4:35. A gente vai começar a identificar homens de Deus que estavam numa situação em que exerceram a autoridade, eu precisava exercer, mas que não foi eficaz, não funcionou por algum motivo, a gente vai ver isso aqui. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quantos sabem que Jesus só falava aquilo que era vontade do Pai? Quando Jesus disse que ia passar para outra margem, era vontade de Deus ou não era que ele passasse para outra margem? E é isso que esse texto está dizendo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Essa tempestade, era uma tempestade assim natural, porque ia chover mesmo, Jesus não ligou a televisão, não viu a previsão do tempo, aí aconteceu daquela tempestade, foi descuido de Jesus, foi isso? O diabo levantou uma tempestade para quê? Para fazer naufragar o barco de Jesus. Quer dizer que as coisas ruins só acontecem quando a gente não está na vontade de Deus? Não, Jesus estava na perfeita vontade de Deus aqui. Mas a tempestade se levantou. Amém? Contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Pode segurar aí. Sabe que muitas vezes estão acontecendo tempestades na nossa vida, em que a gente, em vez de ter consciência da autoridade que temos, a gente quer colocar as coisas na conta de Jesus. Olha, tu não te importa não que a gente vai morrer aqui? Sabe que tem muita gente passando por situações e a pessoa fica se perguntando isso? Mas nessa tarde você vai ter a resposta de Jesus para você, prossiga. E ele, despertando, repreendeu o vento. Já viu alguém falando com o vento? Não. É contra a carne e sangue? Não. É o que Jesus está exercitando aqui.
Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Agora é que esse texto traz uma revelação tremenda aqui. Observa. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos ficaram admirados com o fato de um homem exercer autoridade contra uma tempestade e a tempestade acalmar. Mas Jesus não disse assim: viu só, eu sou o Messias, que bom que vocês estão comigo, ó, fica só admirando, tá bom? Foi isso que aconteceu? Não. Até essa passagem aqui em Marcos, quando você vai ler na Bíblia, você não vê Jesus dizendo explicitamente aos discípulos que eles tinham a autoridade para fazer o que ele fazia. Mas o que é um discípulo? Um discípulo é alguém que tem um relacionamento próximo com alguém, né, para observar como o seu rabi anda, ou seja, qual é o seu estilo de vida. Qual é o estilo de vida de Jesus? Andando em amor, sendo guiado pelo Espírito. E que também observa o rabi para fazer as mesmas obras que ele faz. Então os discípulos já estavam andando com Jesus e vendo Jesus exercendo autoridade. Então o texto mostra que a expectativa de Jesus era o seguinte: cara, vocês já estão andando... Estou parafraseando, Jesus, não sei se vai falar assim, né? Cara, vocês estão andando comigo. Vocês estão vendo como é que eu opero, como é que eu faço as minhas obras. Como é a minha obra? Minhas obras são feitas com base no exercício da minha autoridade. A expectativa de Jesus era que esses discípulos respondessem também. Eles já tinham ensinamento suficiente para responder essa tempestade aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Então Jesus ele começa a dizer: ó, rapaz, por que vocês são tímidos? O que aconteceu? O que aconteceu com aquilo que eu tenho ensinado a vocês através da minha vida? Será que isso pode acontecer com a gente também? Prossiga. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o que eles estavam cogitando aqui. Rapaz, quem é esse? Ah, é o Messias. Jesus estava repreendendo essa tempestade como Messias ou como um rabi, como um homem ungido? O que era que estava acontecendo aqui? Porque os discípulos estavam diante do Messias. Porque se é algo que Jesus fez porque ele era o Messias, eles têm que fazer o quê? Somente admirar e ficar: ó, com quem é esse? Mas Jesus estava dizendo o que aqui? Ei, quem é você que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a resposta de Jesus para esses discípulos aqui. Quem é você? Ei, você é filho de Deus e até o vento e o mar lhe obedecem. É o que o texto está dizendo, despertando os discípulos. Para quê? Para quem eles foram criados para ser. Esse homem que foi criado para ter autoridade. Ele viu nos discípulos o quê? A criação, como ela foi originalmente criada, eram os óculos de Jesus para eles. Amém? Então aqui, nós começamos a identificar, né, que os discípulos, eles olhavam para Jesus não como um modelo a ser seguido, mas como um salvador. E o irmão Céu Fernandes, no seu livro, ele disse que fez uma pesquisa, ele viu a grande maioria dos cristãos, quando você fala de Jesus, eles têm Jesus como um salvador e não como um rabi. O que quer dizer? Eles olham para Jesus e veem aquilo como algo inalcançável que Jesus fez somente porque era o Messias. Mas Jesus está nos ensinando aqui como as novas criaturas exercem autoridade. Que isso daqui não é somente para Jesus. Amém? Então o primeiro inimigo, pode projetar lá, o primeiro inimigo que nós vemos nessa passagem é o quê? A falta de consciência de que se tem autoridade e do poder que sustenta essa autoridade. Era o que faltava nos discípulos aqui. Eles tinham autoridade para repreender, já estavam andando com Jesus, mas eles não tinham consciência de que tinham autoridade e não tinham consciência do poder que sustentava e que dava respaldo a essa autoridade. Era o que estava acontecendo aqui. Amém? O irmão Reagan, ele fala nesse livro que ele tinha guardado $20 na carteira dele e que ele tinha esquecido. Aí um dia, rapaz, ele ficou sem gasolina e assim, não lembrava que tinha esse dinheiro na carteira. Ficou como, né, rapaz? E agora?
tenho que viajar com esse carro, estou sem dinheiro para colocar gasolina. Até que ele descobriu que tinha os 20 reais. Os 20, se fosse 20 reais, não dava para nada, né? Até que ele descobriu que tinha $20 na carteira. Ele sempre teve os 20 reais ou não? Ele só não tinha consciência de que tinha. Amém? Então vamos para o segundo inimigo que nós vemos nessa passagem aí. É o engano, segundo inimigo. O engano de que quem vai exercer a autoridade é Jesus e não nós. Era o quê? Não, Jesus está comigo, aqui no barco. Não, então é Ele que vai exercer. Não, Jesus delegou a autoridade à igreja. É a igreja que vai exercer. Já viu aquelas pessoas que ficam assim, vai Jesus, repreende Jesus, sai, né? Vai daí Jesus, ou Jesus repreende Jesus, sai. Então assim, a pessoa fica querendo que Jesus expulse e faça a obra quando Jesus vai dizendo o quê? Vai meu filho, já te dei a autoridade do meu filho, a você vou delegar do meu filho. Se você não fizer nada, meu filho, nada vai ser feito, meu filho. A gente, né? Muitas vezes a gente quer colocar sempre a responsabilidade para Jesus, mas Jesus já passou para a gente. Amém? O irmão Hegel, ele fala no exemplo nesse livro que ele diz isso. Ele teve um encontro com Jesus, passou 1 hora e 30 minutos com Jesus. E uns demônios se manifestando de tal modo, fazendo barulho, que ele não conseguia nem ouvir o que Jesus estava dizendo. Aí ele disse, Jesus, você não vai fazer nada não? Aí Jesus, meu filho, quem tem que você fazer alguma coisa é você. Se você nada fizer, nada será feito. Porque eu já dei autoridade a você. Como é, Jesus, você não vai poder fazer? Não. Porque eu dei autoridade a você. Não é que Jesus não tem poder, é que Ele quer que você descubra, que você exercite a sua autoridade. Amém? Então o que está por trás também desse episódio aí, desse barco, né? É que os discípulos, eles tinham uma mentalidade de vítima. E é isso que está por trás disso, de você querer colocar a coisa na conta de Jesus. Não, essa mentalidade de vítima vem de onde? Vem da queda do Éden. Porque quando Adão caiu, o que aconteceu? Primeira coisa, quando Deus aparecia, aí o que foi que aconteceu? Ele faz o quê? Foi a mulher que tu me desse. Ele foi vítima da situação. Né? Quando ele perdeu essa consciência de que era justiça, o que foi que aconteceu? O vitimismo. Amém? E fomos assim, a humanidade criada 6.000 anos nessa cultura de que somos vítimas das situações. Mas nesse texto ele vem mostrar o quê? Não, meu filho, você é um agente de transformação. Amém? O que vai ser feito aqui na terra vai ser feito através de você. Amém? Vamos lá em Marcos 9,17. Rapaz, acelerou ali. Marcos 9,17. A gente vê aqui agora os discípulos, eles começam a praticar, né? Depois dessa que Jesus falou, rapaz, vamos praticar agora isso aqui. Né? Vamos lá. Marcos 9,17. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, os discípulos vinham exercendo essa autoridade com certeza, porque eles levaram o filho dele para os discípulos, né, expulsar, eles que não puderam. Vamos ver o que aconteceu. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo por terra, revolvia-se espumando. Prossiga. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Olha o que aconteceu aqui. O menino lá espumando e Jesus batendo papo com o pai do menino. Jesus estava aperreado? Não. Desde a infância respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, olha aqui o que está acontecendo. Ô Jesus, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos, prossiga. Ao que lhe respondeu Jesus o quê? Se podes. Tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, ó, passa a bola para mim não, essa bola é tua aí, tu vai ter que crer. Prossiga. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Prossiga. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Se a gente parasse nessa parte do versículo aqui, a gente ia concluir o quê?
O que estava ruim, Jesus, na hora que exerceu a autoridade, piorou. Era melhor o ministro pulando do que morto. Não é? Mas é assim que o diabo vai fazer. Esse é um dos inimigos da fé. É que nós precisamos ter consciência de que nós exercemos nossa autoridade como pela fé. Porque do lado de fora piorou, então não funcionou. Não, a gente não é ensinado assim na fé. A gente não é guiado pelo que a gente vê, a gente é guiado pelo que a gente crê. Amém? Prossiga. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou, olha só. Já pensou se Jesus, na hora que visse, eita, meu Deus, morreu, e agora? Meu Deus, agora estou na frente desse pessoal todo aqui, que vergonha. Não, Jesus estava convicto por dentro. Amém? Então, quais são os inimigos da fé que nós vemos nessa passagem aqui? Primeiro, que os discípulos podem ter tentado expulsar sem uma revelação do poder que há no nome de Jesus. Não é? Então, esse é um inimigo que pode se apresentar. Não é que precisamos da revelação. O que é a revelação do que o nome de Jesus? É tudo que esse nome representa, da vitória que esse nome obteve sobre as trevas. Não é um amuleto que você fica em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. Eu tenho consciência da autoridade que me foi conferida nesse nome, a vitória que esse nome representa e o poder que está por trás desse nome. Então agora eu exerço esse nome. Não é? Então, outro inimigo também que vemos nessa passagem é qual? A falta de consciência de que precisamos ser guiados pelo Espírito a exercer nossa autoridade. Não é? Porque os discípulos talvez estivessem tentando expulsar isso, fazendo que, não, a gente já fez isso uma vez, é assim. É assim que faz, expulsa demônio assim, Não, a gente precisa ser guiado pelo Espírito na hora de exercer nossa autoridade. Não é? Não é assim, ao descobrir aqui o caminho das pedras, a metodologia, agora eu vou fazendo e repetindo, não. A gente vai ter que precisar ser guiado pelo Espírito para fazer isso. Lá em Atos 16, 18, a gente vê Paulo fazendo isso. Aquela mulher que ganhava dinheiro, não é? Adivinhando, aquela mulher começou. Esse é homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. 3 dias. Mas por que Paulo só repreendeu no último dia? Porque Paulo estava discernindo tudo por dentro. Discernindo o quê? O tempo e o modo de fazer as coisas. Não é assim, vai de forma atabalhoada, não. Sim, aquela situação está horrível, está incomodando a gente. Mas agora eu preciso me achegar à palavra e meditar na palavra e, Espírito Santo, me diga aqui como é que vai ser o tempo e o modo para que eu possa exercer eficazmente a minha autoridade. Amém? E o quinto inimigo também está nessa passagem que diz assim, falta de entendimento, isso aqui a gente já falou, né? Que é pela fé que exercemos a nossa autoridade. Muitas vezes vai parecer que nada mudou ou está mudando. Mas precisaremos ficar firmes, mesmo quando os carros estiverem se aproximando com velocidade na nossa direção. Falando daquele exemplo que eu dei dos carros. Mesmo quando tudo lá de fora estiver parecendo que piorou, a gente precisa o quê? Ficar firme. Amém? Não sendo guiado pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E por fim, lá em Tiago 4:6, vou dizer por fim, não, deixa eu dizer, tudo que é por fim, depois tu não termina. Tiago 4:6 diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Prossiga. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de... Mas, antes de resistirmos ao diabo e ele fugir de nós, o que acontece antes? Sujeitáveis a... Como é que eu me sujeito a Deus? Me sujeitando à palavra e ao Espírito Santo. Tudo bem. Mas também me sujeito a Deus, me sujeitando a uma autoridade eclesiástica, a um homem de Deus. Eu me sujeito a Deus, me sujeitando a uma autoridade, a um homem de Deus. Então não existe a gente exercer autoridade, né? A gente acompanha o escudo pela internet, não está em igreja nenhuma, não. Eu preciso estar... Quer ver essa verdade? Lá em Marcos 11, 27, falando do batismo aqui, então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram, olha o que eles estavam perguntando a Jesus aqui. Olha só, com que autoridades faz essas coisas? Perguntando para Jesus. E a resposta de Jesus? O pastor Humberto sempre comenta esse versículo aqui. Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Não mudou de assunto não, viu? Aqui está no mesmo assunto.
O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, eu sou o Messias, mas eu encarnei. Mas eu precisei me submeter ao ministério do homem de Deus que estava vigente à época, e foi dessa submissão que eu recebi, que eu posso, é por meio dessa submissão que eu posso exercer eficazmente a minha autoridade aqui. Essa autoridade de Jesus foi legitimada pelo fato de ele se submeter ao ministério do homem de Deus que estava vigente à época. Vai funcionar se você for exercer a sua autoridade independente, assistindo o culto pela internet, vários pregadores. Certo, me sujeito a Deus, me sujeitando ao homem de Deus. Amém. Mas me sujeito a Deus como? Me sujeitando-nos uns aos outros. Você vai ver isso lá em Efésios 5:21. Nos sujeitamos a Deus quando nos sujeitamos uns aos outros. Mas também tem um versículo muito interessante, Provérbios 16:32. Olha o que ele diz aqui. Provérbios 16:32. Coloca na NVT, por favor. Olha o que esse versículo está dizendo, gente, preste atenção. É melhor ser paciente. Paciência é o quê? Olha o que a gente falou. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Olha o que ele está dizendo. Você está querendo exercer domínio, autoridade do lado de fora? Ei, exerça primeiro autoridade sobre si mesmo. Ande no fruto do Espírito. Qual é o inimigo aqui? Andar na carne não vai funcionar. Se você estiver andando na carne e querendo exercer autoridade, não vai funcionar, porque o exercício da autoridade do lado de fora é uma extensão da autoridade que exercemos dentro de nós mesmos. Nos submetemos à pessoa do Espírito Santo dentro de nós para que possamos andar no fruto do Espírito. Então, exercemos a autoridade sobre nós mesmos e como extensão disso, exercemos a autoridade sobre o que está do lado de fora. Não é desconectado. Se você andar na carne, não vai funcionar. O teu homem exterior precisa dominar, o teu homem interior precisa dominar o teu homem exterior. Esse é o primeiro exercício de autoridade que você vai ter que fazer como crente. Amém? E finalmente, amor, Marcos 3,13. Marcos 3,13. Então, o sexto inimigo é qual? Andar sem uma cobertura espiritual. O sétimo inimigo, andar na carne. Amém? Não vai funcionar. Marcos 3,13. Ô irmão, foi tanto inimigo agora. Eu estou mais consciente agora. Pelo amor de Deus, me dê aí uma luz, né? O que a gente vai fazer? Um versículo vai trazer toda a solução para a gente enfrentar tudo isso. E vencermos e exercermos a nossa autoridade eficazmente. Marcos 3,13 diz o seguinte. Aqui, a Bíblia falando sobre a vocação dos discípulos, diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Prossiga. Então, designou 12 para o quê? Foi para exercer autoridade? Também. Vamos prosseguir. Para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade. Mas qual foi a tarefa a prioridade daquele que precisa exercer eficazmente o seu discípulo, como andar eficazmente como discípulo aqui? E diga comigo, estar com ele. E o que é estar com Jesus? É estar num relacionamento íntimo com ele. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Vimos aqui muitos inimigos que falam da falta de consciência de algo. Como é que adquirimos consciência de algo? Meditando no que a palavra diz a respeito daquilo. Não é o que você ouve, tá certo, ouvi, beleza. Não, até se você ouvir o culto, você vai precisar meditar. Porque o processo de meditação vai te dar consciência do que a palavra diz a teu respeito. Amém? Irmão, Eduardo, me diga, como é que é esse negócio de meditação? Porque, assim, né, meditação é tão amplo, né? Meditação significa o quê? Meditação é a preocupação com as coisas. O que é a preocupação? Ocupar a mente com as coisas erradas. Meditação é o quê? Ocupar a mente com as palavras de Deus. É pensar na palavra de Deus em vez de pensar no problema. É considerar a palavra de Deus em vez de considerar o problema. Amém? Meditação também tem esse sentido. No hebraico quer dizer que quer dizer o seguinte, é pensar a respeito de algo, sussurrar a respeito de algo, mas também
ver-se naquela realidade. Não é? Esse verso ele traduzido em Salmos como assim como me imagina, assim ele é, falando que existe um processo de imaginação em que você imagina aquela palavra se cumprindo em você. Então, meditação é isso aí. É você ocupar-se com a palavra de Deus e você vai recebendo revelação e consciência do que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? Outra coisa é o quê? Olharmos para a palavra e nos identificarmos, em vez de com a mulher do fluxo de sangue, com Jesus. Em vez daquela pessoa com lepra, eu me identificar com Jesus curando. É eu parar de olhar para a Bíblia como, ai meu Deus, o pobre coitado que precisa. Não. Tá certo, se você precisa de uma provisão na palavra, você tem mesmo que aprender a receber fé para receber o que você precisa. Gente, mas a vida cristã não para aí. Precisamos ler os evangelhos, nos colocando na pessoa de Jesus e olhando, peraí, como é que Jesus vai resolver essa parada aqui? Como é que eu vou me posicionar como Jesus e não como aquele que precisa de algo? Amém? E a revelação de que somos Cristo aqui na terra, somos o corpo de Cristo. E o que Cristo vai fazer aqui é através de nós. Amém? E por fim, não outra passagem, mas a conclusão é que o que significa estar com Jesus? Estar com alguém que é igualzinho a Ele, Alos. Quem é que foi enviado que é igualzinho a Jesus? O Espírito Santo fala de quê? De uma vida de oração. O exercício da autoridade não vai funcionar separado de uma vida de oração, não vai funcionar. Precisamos estar nesse lugar em que meditamos na palavra, vamos nos conformando à imagem de Cristo, né? E nesse lugar de oração vamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, sermos guiados pelo Espírito, para que nós possamos exercer essa autoridade eficazmente. Então, tudo se resume. Eduardo, o que é que eu posso fazer para vencer os sete inimigos do exercício eficaz da autoridade? Esteja com Jesus, medite na palavra, esteja nesse ambiente de oração. Se você quiser jejuar é bom também, ajuda. Por quê? Vai te deixar sensível à voz do teu Espírito. Você não vai precisar ser guiado pelo Espírito para exercer sua autoridade. Então, o jejum ele vai te ajudar nesse sentido também. Amém? Então, é isso, gente. Eu creio nisso. Eu quero que o grupo do louvor pode vir. Não é apenas um conhecimento que vai vir, não é somente de você. Se você quiser ouvir novamente, sim, é bom para você. Mas precisamos meditar naquilo que Jesus fez. Amém? Eu quero que você... A gente vai, não sei se vai cantar... A música vai cantar aquela... A Poder no Nome. A gente vai cantar uma música aqui. Eu quero que você se levante, pode ficar de pé. Eu quero que você se levante ousadamente nessa tarde, sabe? O diabo já deixou você no cantinho demais, agora chegou a sua vez de deixar ele no cantinho. Sabe, essa é uma tarde de você se posicionar diante de tudo que foi revelado aqui você nessa tarde. Sabe, você se levantar e colocar o diabo no lugar dele. Descobrindo a respeito, não tem a ver com a força do teu braço, não tem a ver com as tuas qualificações. O diabo é especialista em te mostrar aquilo que você ainda não é perfeito, para minar a tua ousadia, a tua intrepidez no exercício da tua autoridade. Mas quando Jesus escolheu esses discípulos aqui, esses discípulos haviam sido rejeitados pelos religiosos, porque eles passavam por um processo de seleção, e aqueles que eram selecionados, que eram os melhores da sociedade, recebiam um rabi para seguir, mas aqueles que não eram selecionados seguiam a profissão do Pai. Então esses homens haviam sido rejeitados. E por que Jesus escolheu eles? Para dizer que Jesus não está contando com qualificação nenhuma na força do teu braço, não. Para você exercer a sua autoridade. Isso fala de uma consciência de justiça a respeito do que ele fez e não a respeito do que tu faz. Não tem nada a ver com o teu desempenho. Tem a ver com o desempenho de Jesus na cruz. Você acha que está faltando alguma coisa nessa obra? Então eu quero que você se levante com essa ousadia. A gente vai cantar uma música. Você medita um pouco nessa música e você coloca o diabo no cantinho dele. Na área da tua vida que ele estiver trazendo perturbação, você se posiciona nessa tarde, amém? E eu creio mesmo que você vai ver o resultado daquilo que você está, em que você está depositando a sua fé, amém?